Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Espero que sim! Como você já sabe, eu sou a professora Patrícia. Seja muito bem-vinda à nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. E hoje nós temos aqui um tema muito especial para você que está se preparando para a seleção de gestores escolares e quer ir lá na seleção, lá na entrevista, no plano de gestão, arrasar. Eu preparei para você um checklist especial, um passo a passo, um aulão aqui para responder esta pergunta: como elaborar o plano de gestão escolar e se preparar para a apresentação. Mas antes da gente continuar aqui, já quero te convidar aqui a se inscrever no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, a me seguir lá no Instagram, me mandar um e-mail caso você queira conversar comigo, me contar a sua história e se conectar. Né? A gente está aqui nesse mundo digital, nesse mundo em que a gente tem a possibilidade de conversar independente da nossa localização geográfica. Então a gente não tem limites geográficos mais. A gente tem essa possibilidade de aprender juntos, de trocar ideias, que é o que move a educação e quem está trabalhando nela, não é isso? Então vamos lá para a nossa aula, nessa nossa aula de hoje, esse nosso momento aqui online para responder essa pergunta. Por que eu decidi preparar um aulão sobre essa questão, esse passo a passo? A gente tem lá no guia do Zero ao Plano de Gestão Escolar, tudo sistematizado, os modelos de plano de gestão, as aulas de orientação para apresentação, os modelos que vocês podem adaptar de slides para apresentação, enfim. Mas em conversa com os meus alunos e alunas, eles falaram assim: professora, a gente precisava como se fosse um checklist, um passo a passo para a gente entender, um resumão para a gente conseguir aqui desenvolver o nosso plano, ou pelo menos fazer aquela checagem que a gente gosta de fazer ao final, antes de seguir para a próxima etapa. Pois bem, pensando aqui em compartilhar o conhecimento, nós fizemos esse diálogo entre alguns alunos da turma e eu resolvi trazer aqui de maneira aberta para você que está se preparando aqui pelo canal. Então vamos lá. Quando a gente fala dessa pergunta, já conta aqui para mim, você comenta aqui nesse vídeo como que tá essa elaboração, se você está tendo dificuldade, quais as dificuldades que eu posso te ajudando aqui com essas informações. Tá? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre essa dificuldade, a gente precisa entender primeiramente qual é o primeiro passo que eu dou. Quando eu comecei a trabalhar com a elaboração dos planos, com essas orientações para a elaboração do plano, eu sempre falava que a gente precisava iniciar olhando para a escola, olhando para a realidade da escola. Eu acredito que tem algum vídeo ou outro que isso possa ter acontecido. E eu aprendi ao longo desse caminho que o primeiro passo que a gente precisa dar é a análise e o entendimento do quê? Do edital. Por quê, professora Patrícia? Porque se você está passando por um processo seletivo, onde você vai saber qual é a regra que você precisa seguir para você realmente obter sucesso e conseguir alcançar a tão almejada e a aprovação no edital? Então a gente vai sempre começar pela análise do edital. Estude o edital do seu processo seletivo. Entenda o que a banca avaliadora está pedindo. A gente tem lá dentro do guia 8 modelos diferentes de plano. Por quê? Por causa de editais diferentes que foram chegando até mim. Eu estou me organizando já uma atualização, porque eu já tenho mais 4 modelos diferentes daqueles 8 que a gente tem lá dentro do guia. Por quê? Porque os editais eles estão mudando. Ah, professora, não podia ter um edital único para todos? Não sei responder se isso seria o ideal, porque a gente tem realidades diferentes, em redes diferentes. Muitos dos processos seletivos eles são de redes municipais, então imagina a quantidade de municípios que a gente tem no nosso país, e pensando aqui no edital único, a gente precisa atender as necessidades. Eu acredito muito assim, que a gente poderia ter de repente uma base, ou um conjunto de conteúdos que fosse obrigatório, mas alguns elementos eu vejo que eles precisam ser personalizados e atender às necessidades da rede, ou do município, ou quiçá ali do estado, então o edital ele tem essas especificidades. Então olhe o seu edital, leia. Se você tem dúvida, peça para alguém ler junto com você.
Os meus alunos e alunas, né, que estão lá, que vêm de repente depois para uma consultoria, eu analiso junto com eles, a gente tira dúvida junto. Eu que tenho experiência, às vezes vou ler o edital, eu fico em dúvida sobre algumas coisas que tem lá no edital, se tem que fazer ou não. Então é bem importante esse entendimento. Comece sempre pelo edital. Entenda o que aquele edital está pedindo. Ah, professor, eu li o edital e eu vi que tem uns itens um pouco diferentes. Eu tô lá no curso, lá no Guia do Zero Plano de Gestão Escolar, e tá diferente algumas coisas. Eu adapto o modelo de plano? Com certeza. O mais legal é você mandar o edital para mim, porque eu vou, na medida que vai chegando esses modelos de edital, para quem é meu aluno, eu vou colocando modelos diferentes lá dentro. É esse exercício que foi acontecendo até agora. Mas, se de repente você está se preparando aqui pelo canal e você ainda não é aluno lá do guia, e para quem, né, ainda não é, eu vou deixar claro aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer parte da turma, caso você queira, e veja, né, e tenha acesso a esses materiais. Mas para quem ainda não é, então você olhe e adapte, né, olhe ali dentro, olhe realmente o edital que ele está pedindo, porque o edital, escuta essa, o edital ele é rei. É ele que manda na construção e na preparação do processo seletivo. Depois que o segundo passo, não necessariamente nessa ordem, porque se você já está, não necessariamente nessa ordem não, né? Nessa ordem, quando a gente fala de organização do plano, mas você pode já ter tido acesso a isso, é o estudo do PPP da escola. É muito importante que você saiba qual é a missão, ou seja, a razão de existência, a visão, os valores daquela escola, porque o que vem acontecendo nessas bancas mais recentes que eu tenho acompanhado, os avaliadores, a comissão avaliadora, que daí tem pessoas da Secretaria da Educação, pode ter pessoas indicadas pelo secretário, pessoas da escola, enfim, comunidade. Tem se observado muito se aquilo que está sendo proposto lá no plano de gestão escolar está muito longe da proposta pedagógica da escola. É claro que isso é uma forma dessa banca avaliadora observar se de repente esse plano de gestão não foi um plano assim, pronto, eu peguei um plano, mudei o nome e já entreguei. É uma forma? É uma forma, porque a gente quer que os candidatos à gestão escolar, eles saibam trabalhar o plano. Ah, professora Patrícia, você está falando isso e lá dentro do guia tem modelos prontos de plano. Tem modelos estruturados e editáveis. Por quê? Porque alguns problemas da escola, eles são realmente os mesmos em diferentes lugares. Mas você vai adaptar aquilo ali à tua realidade. Não é simplesmente pegar, imprimir, entregar, ou pegar, salvar e entregar. Então a gente precisa ver se o nosso plano, ter esse cuidado que o plano ele tenha, então o que? Relação àquilo que está no projeto político pedagógico da escola. Então eu não posso fazer um plano de gestão sem considerar este documento que é tão importante para o andamento da atividade da escola. Tá? O terceiro passo seria então o que? A definição de objetivos, né? Se eu analisei o edital, eu entendi qual é o projeto político pedagógico da escola, eu vou fazer o que agora? Definir objetivos. Qual o objetivo com esse plano de gestão escolar? Melhorar os resultados? A gente tem aula aqui no canal sobre definição de objetivos. Vou deixar o link também aqui dessa aula na descrição desse vídeo. Mas a gente tem ali a questão de definição de objetivos. Como, né, que eu vou definir esses objetivos, a gente tem lá nessa aula, mas é importante que fique claro. Por quê? Porque a banca avaliadora, ela quer saber onde você quer chegar. Então, onde eu quero chegar? E daí é muito interessante a gente falar disso, por quê? Porque quando eu falo onde eu quero chegar, eu estou relacionando isso tanto com a proposta pedagógica da escola e com a própria análise do edital, entender realmente o que o edital está pedindo. Vou dar um exemplo rápido, abrindo um parênteses aqui, depois eu posso até fazer uma aula sobre isso. Recentemente, eu recebi de uma aluna minha um edital, nós elaboramos o plano em conjunto, eu e ela, uma aluna minha, não do curso, mas uma aluna minha de consultoria, porque o edital dela pediu um plano de gestão em cima de um problema específico que foi definido pela Secretaria da Educação. Então, a Secretaria da Educação daquela rede trouxe problemas das escolas daquela rede, problemas pedagógicos, principalmente pedagógicos reais,
E o edital pedia que o plano de gestão fosse elaborado em cima daquele problema. Percebe? Eu tenho que definir um objetivo relacionado com aquele problema. Então a gente precisa sempre levar em consideração essa questão. Aí no quarto passo, eu vou fazer o diagnóstico situacional da escola, que é o que a gente conhece e faz usando a técnica que nós conhecemos como análise SWOT, ou também conhecida como FOFA, que é a tradução aí de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então a gente traduz ali o termo SWOT para o português, para a língua portuguesa, e a gente traz ali também conhecido como FOFA, tem sido muito trabalhado nas capacitações dos processos seletivos. Então eu vou olhar para a escola, também tem aula sobre isso aqui no canal, só você dar uma olhada que a gente tem aula sobre a realização do diagnóstico, e daí eu olho para a escola para fazer o levantamento dessas informações, que é o que a gente chama de diagnóstico situacional. Depois do diagnóstico situacional, a gente tem esse passo aqui, que embora está aqui como nosso quinto passo, ele precisa estar, mais uma vez, condizente com o quê? Com o próprio edital, que é a análise das dimensões, né? Porque eu coloco ali um destaque, atenção para o edital, porque os editais podem pedir dimensões diferentes. Também tem aula disso aqui no canal, é só você procurar. Então eu tenho dimensões que são as dimensões básicas, tem socioeconômica, pedagógica, administrativa, financeira e física. Física que é infraestrutura. Alguns editais incluem a dimensão pedagógica, ali, né, a dimensão pedagógica e a democrática, desculpem, inclui a dimensão democrática. Outros incluem a pessoal relacional, que é uma dimensão que faz parte da BNC, que é a Base Nacional Comum de Competência de Diretor Escolar, que ainda não foi homologada no momento de gravação desse vídeo aqui, ó, março de 2024, não foi homologada ainda, mas ela já vem sendo trabalhada em algumas capacitações, em processos seletivos, daí outras dimensões, como gestão de pessoas, gestão de resultados, gestão participativa e democrática, tá vendo? Então a gente tem nomes de dimensões diferentes. As dimensões, né, essas diferentes dimensões, são o principal motivo da gente ter 8 modelos de plano lá dentro do guia. Por quê? Porque eu estruturei, né, como objetivo é facilitar a vida de quem estiver elaborando o plano de gestão escolar, estruturei aquilo ali de forma que conseguisse, né, facilitar a vida nessa construção. Então, olhe sempre as dimensões. Mas, professora Patrícia, e se o meu edital não pede dimensão? Você não vai colocar, né? Embora eu não vi nenhum até então que não mencionasse dimensão. Até esse último que eu contei para vocês, que era o plano de gestão a partir de um problema da escola, ele não pedia para fazer um diagnóstico das dimensões, porém ele citava essas dimensões lá no edital. Então a gente colocou um texto falando das dimensões e a relação que tinha com aquele problema da escola, né? Então daí a construção ela se torna um pouquinho diferente. Então assim, olhe para o seu edital e veja quais dimensões ele pede, se ele pede, mas sempre olhe o edital, tá? Eu falo eu coloquei esse quinto passo porque eu recebo muita pergunta falando assim, professora Patrícia, eu tenho aqui no meu edital as dimensões socioeconômica, gestão de pessoas, administrativo, financeira e física. É diferente do que eu tinha assistido numa aula, o que eu faço? Então, olha para o edital, a gente tem que entender o referencial, que trata dessas dimensões. Então, na dúvida, pode me escrever, comenta aqui nesse vídeo, de repente eu vou fazendo outros vídeos para explicar isso melhor para vocês, mas tem vídeos aqui no canal que fala das dimensões, tá bom? Depois que a gente analisou, então veja, eu já analisei o edital, do meu processo seletivo, já entendi o que está sendo cobrado, olhei ali para o contexto da escola, já sei as dimensões, eu tenho todo um levantamento de informações. O que o plano pede? Eu tenho que saber o que eu quero fazer. Eu acho que eu vejo assim como a parte essencial do plano. Para mim, eu não gosto de colocar esse é mais importante e menos importante, mas essa parte é uma parte tão fundamental. Por quê? Porque é realmente o plano de ação. Tá bom, eu levantei todas as informações. E eu vou fazer o que com elas agora?
eu tenho que fazer um plano de ação. É onde a gente estabelece meta, é onde nós colocamos o que será feito, quem será responsável, o prazo que eu tenho, o como, e daí nós utilizamos uma técnica que se chama 5W2H, tá? Então é uma técnica, né, uma ferramenta de gestão, que também está lá dentro do guia, né? A ferramenta de gestão também tem a técnica 5W2H é uma ferramenta que faz parte do bloco de ferramentas de gestão. Vou deixar o link aqui se você quiser também, né, fazer parte dessa turma, adquirir esse conjunto de ferramentas, porque ela é muito útil não só no plano de gestão escolar, como também em outras atividades. Qualquer plano de ação que você queira desenvolver na sua escola, depois que você se tornar diretor, diretora, enfim, você pode utilizar essa técnica. E também para a gente fazer plano de ação para a sala de aula, também é bem legal a gente utilizar. Ok? Então, quando eu chego aqui na elaboração do meu plano de gestão, eu estou quase assim finalizando. Por quê? Porque eu já coloquei todos os aspectos que vão mostrar de onde eu parti até onde eu quero chegar e como eu vou fazer isso por meio do plano de ação. E daí esse item 7, esse passo 7, ele é bem importante. Eu tenho que descrever como será a avaliação e o acompanhamento do meu plano de gestão escolar. Professora, por que isso é importante? Porque eu estou falando de um plano. Veja bem, estou planejando, é um plano de gestão. O que pode acontecer no meio do caminho? Imprevistos, coisas que possam de alguma forma atrapalhar ou impedir a execução daquela ação que eu coloquei. Então esse acompanhamento ele é necessário para a gente fazer adaptações, para a gente fazer ajustes, para a gente fazer mudanças. Eu consigo fazer isso o tempo inteiro, o tempo todo, professora? Claro que não. A gente sabe que a dinâmica escolar ela é muito, a operação ela é muito grande. Então a gente precisa o quê? Estabelecer momentos. Então eu vou colocar ali geralmente no final do semestre letivo, momentos pontuais em que você vai olhar para aqueles resultados, vai fazer aquela análise e você vai descrever ali como que isso será feito, tá? E daí as considerações finais, sempre faça um fechamento no seu plano. Eu gosto de falar assim sempre, para na hora de fazer esse fechamento, que você mencione a questão da gestão democrática. Nós estamos falando aqui de processo seletivo de gestores escolares, então nós estamos falando 99% dos casos em que em escola pública, e a gente sabe que a gestão democrática ela precisa acontecer, embora nem sempre ela aconteça. O próprio movimento para criar para o processo seletivo de gestores escolares é um desdobramento da questão da gestão democrática. Então eu sempre gosto de falar, eu sempre oriento que nas considerações finais você faça um resgate do seu objetivo, que você colocou lá no início do plano, feche falando da importância, né, citando, falando da gestão democrática, falando do trabalho coletivo, do trabalho realizado de maneira coletiva e do seu compromisso com a educação, né? O quanto que você se compromete, como que você se coloca disposto a trabalhar a partir daquele plano para a educação. Isso é bem legal e bem importante, por quê? Porque isso reforça e abre caminho para a avaliação da banca. Nossa, até no plano, né, está sendo colocado aqui esse compromisso em executar aquilo que está sendo proposto. E daí o passo 9 e passo 10, ele não acontece em todos os processos seletivos, mas eu coloquei aqui para comentar com vocês. Alguns processos seletivos, alguns editais pedem que seja entregue junto com o plano uma carta pedagógica ou uma carta de intenção. É como se fosse um resumo ali das atividades, da vida, né? Pode ser um dossiê, ela pode ter nomes diferentes, tá? Um relatório circunstanciado, eu vi com esse nome recentemente. Isso daqui é o quê? É você contar um pouco da tua trajetória na educação. Pode ser que a secretaria, que o edital peça que isso seja comprovado com com certificados, né? Com outros documentos, mas não é uma regra. Tá? Mas essa carta pedagógica, relatório circunstanciado, essa carta de intenção é você contar ali um pouco da sua trajetória como se fosse uma carta realmente de apresentação para a banca avaliadora. E daí a gente termina aqui com uma apresentação ou entrevista, porque eu coloco assim barra, né? Porque também depende do edital, a apresentação do plano em slides, então isso pode variar. Eu já vi a apresentação de plano que era 20 minutos, outra era 40 minutos, outra era 15 minutos, então sempre o edital,
que vai definir, que vai te orientar sobre a apresentação, mas a gente tem aqui a apresentação como a etapa final, né? Aquele momento em que você vai para a banca avaliadora para falar sobre o plano. Fale sobre o plano. Mencione o plano. Se de repente vierem algumas perguntas que naquele momento você não consiga responder, você vai fazer como tratado lá no plano. Eu sempre falo, mencione o plano no momento da apresentação, porque o documento completo ele sempre é entregue antes desse momento da apresentação ou entrevista. E para fechar essa nossa aula hoje, que fala sobre esse passo a passo, uma coisa muito interessante também que eu vi acontecer recentemente é entre aspas, prova de conhecimentos gerais, ela ser realizada no momento da entrevista. Então, assim, a gente tem que estar preparado, né? Eu ainda quero, de alguma forma, preparar algum material, não sei, tô pensando aqui para vocês, para ajudar em termos de conhecimentos sistematizados, teoria, né? Aquilo que é cobrado. Por quê? Porque isso que eu vi recentemente era o quê? Na entrevista, depois da apresentação, era a prova de conhecimento naquele momento. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter uma prova ali que vou perguntar o conceito do autor XYZ? Não. Quer dizer que na hora da apresentação do plano, se de repente eu coloquei lá que o plano está fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996, que é a nossa LDB, que traz ali o princípio da gestão democrática, eu posso ter colocado isso na introdução do meu plano. E daí a banca avaliadora pode perguntar assim para você: fala um pouquinho do teu conhecimento da LDB, né? Como que você vê essa questão da gestão dentro da Lei de Diretrizes e Bases? É nesse sentido. Então é sempre bom, né, a gente ter um conhecimento básico. O gestor escolar tem que ter esse conhecimento para que, caso isso seja um item do edital, a gente esteja preparado para conseguir ali vencer essa etapa, tá bom? Bom, fechamos mais uma aula aqui pro nosso canal. Você sabe que é sempre um prazer conversar com você, dialogar com você e poder trazer esse conhecimento aqui pra gente aprender juntos. Espero que realmente tenha contribuído para a tua jornada, para a elaboração do seu plano, para a preparação para a entrevista. Já fica aqui mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, se ele fez diferença para você, e me seguir lá no Instagram, é claro. E conta aqui para mim o que mais você quer aprender comigo, que será um prazer gravar mais uma aula e trazer esse conhecimento para você, para a gente continuar aprendendo juntos, tá bom? Eu te espero, então, numa próxima aula, ou lá no Instagram, ou aqui nos comentários para eu conseguir conversar com você. Até mais. Tchau, tchau.